E para a gente entender melhor esse cenário que se desenha a partir de agora, com o fim do shutdown, eu vou conversar com o economista Fabrício Voigt, da Aware Investments. Fabrício, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado a você pela gentileza em participar aqui. O Fabrício, acabou o shutdown, a gente olha para o mercado americano principalmente, quedas fortes na Bolsa de Nova York. O shutdown foi uma notícia boa ou ruim? Foi uma notícia boa, sem dúvidas nenhuma, né? A questão é que a demora com a qual o shutdown teve para criar, de fato, principalmente indicadores e maneiras de lidar, porque o shutdown ele finalizou, foi a maior paralisação do governo americano, foram 43 dias, finalizou agora, o mercado já vinha precificando essas discussões, só que esse carrego, essa demora para que o shutdown tivesse os efeitos, criou dúvidas, principalmente em relação às questões fiscais e às disputas políticas. Então, por mais que nós tenhamos visto quedas na Bolsa, as quedas na Bolsa ocorreram principalmente dos setores de tecnologia, que já vinham muito precificados, né? Acredito que a gente teve um sustento da Bolsa Americana pelo setor de tecnologia, mas que agora já estão nas suas máximas históricas e o mercado acaba buscando novos vetores. Como nós não temos ainda os dados econômicos divulgados do governo americano, a apreensão acaba se tornando o evento mais importante que leva a essas quedas que a gente está percebendo no mercado americano. Agora, o que explica, por exemplo, a queda forte também do S&P 500 hoje? Muito provavelmente uma realização de lucros, né? A gente teve uma movimentação grande em relação às vésperas, né? As semanas anteriores de que o shutdown poderia ser finalizado, o mercado ele antecipou esse processo, a gente já vinha com essa discussão, porque o shutdown não deveria permanecer por tanto tempo. Agora ocorreu finalmente a realização de lucros, né? Acho que a gente vem com esse mercado bastante difuso, as notícias elas acabam se tornando um pouco mais complexas e agora esse momento de apreensão ok, o shutdown demorou bastante tempo, vamos realizar um pouco dos lucros que a gente já oferiu ao longo desse período e vamos precisar aguardar os dados macroeconômicos americanos e também há dados, por exemplo, que talvez nem saiam de outubro. Então toda essa apreensão faz com que esse movimento de realização acabe ocorrendo e obviamente as quedas vão fazer parte disso. Pois é, você mencionou aí um dos vários impactos do shutdown, né, dessa paralisação, que foi o impacto sobre a divulgação de estatísticas oficiais sobre a economia. Salvo engano, nesses 43 dias, tudo que o governo americano divulgou de número oficial foi o CPI, né, a inflação ao consumidor. Isso. De setembro, e que nem é o principal índice de inflação do país, né, o restante não saiu. E há uma discussão colocada lá agora sobre a qualidade desses dados, dos dados de outubro que vão sair, porque a apuração mudou de momento também, quer dizer, vai se apurar agora uma coisa que já passou, quer dizer, o timing está inadequado, a gente pode ter um período aí não só de falta de dados, mas de dados ainda contaminados que não vão refletir exatamente a realidade? Sem dúvida alguma. E exatamente isso que você está colocando é que faz com que os mercados se tornem mais voláteis e um pouco mais apreensivos. Alguns dados vão ser divulgados já na próxima semana relacionados a setembro. Só que a paralisação, ela também ocorreu de vários órgãos do governo e afetou diretamente a coleta desses dados do mês de outubro. Nós tivemos uma redução de taxas de juros no governo americano baseado em dados que ele vinha carregando historicamente. Então imagina que talvez em outubro a gente praticamente não tenha dados com qualidade mínima, porque houve a interrupção dessas coletas, e talvez nem existam esses dados, provavelmente. Nós vamos começar já em novembro para a coleta de dados que vamos ter para dezembro, já com essa defasagem. Os contratos eles não são refeitos imediatamente, e logo assim nós vamos ter esses contratos sendo refeitos, com os dados também sendo divulgados. O que vai ter mais qualidade, né? Como que eu vou mensurar de fato os impactos desse shutdown tão longo na economia se os dados vão ficar bastante difíceis? Então, nesse caso, é preferível por parte de um investidor, de um fundo, aguardar, né? Ter a parcimônia e talvez não apostar tanto e colocar tantos recursos e até retirá-los. Bolsa cai, né? Os mercados acabam sofrendo com isso. Ô Fabrício, dentro desse período do shutdown, o Fed voltou a fazer uma redução na taxa de juros lá nos Estados Unidos. E ficou muito marcado aí para o mercado o momento em que o presidente do Fed, Ron Powell, ele tirou
expectativas de uma nova redução para o mês de dezembro. Ele falou que uma redução em dezembro não estava dada, que existem visões bastante diferentes dentro do Fed sobre reduzir de novo os juros em dezembro. Naquele momento o mercado precificava muito outra redução também em dezembro. E aí a coisa se equilibrou um pouco. Só que agora a gente está vendo que, nesse momento, a maioria do mercado já acredita que não vai haver uma outra redução dos juros em dezembro. Essa reversão de expectativas tem a ver também com o shutdown, o fim do shutdown e essa contaminação de estatísticas? Também tem a ver, mas acredito que principalmente tem a ver com a postura que o Federal Reserve vem aplicando ao longo dos anos, né? Era muito claro que nós poderíamos ter 2 reduções no ano de 2025, e eles mantiveram essas reduções em 2025. Quando você faz política monetária, no caso americano em particular, o efeito que isso tem sobre a economia real, ele é um pouco mais rápido do que o brasileiro. No caso brasileiro, pode levar até 9 meses para uma decisão de juros afetar a economia real. Lá no mercado americano, geralmente dura 5 meses. Então, quando eles vinham fazendo esses cortes, eles tinham essa previsibilidade de como que a economia reagiria, considerando esses cortes ou não cortes ao longo do tempo. Só que chegou nesse ponto que eu não tenho dados para verificar, eu tenho situações fiscais, não esqueça que nós tivemos ali a boa parte dessa questão de guerra fiscal, né, com o resto do mundo. Nós temos essas questões de shutdown que afetou contratos, afetou vários processos, então logo, talvez, na minha visão, e acredito que na majoritária visão de mercado, faz mais sentido o governo americano, né, o Federal Reserve, aguardar essas informações, a economia se estabilizar e ver quais são os efeitos na prática, e aí tomar uma decisão de um corte eventual para o próximo ciclo, ou seja, já no início de 2026. Esse fim do shutdown, essa retomada das atividades do governo, nesse contexto em que tudo isso está acontecendo, ajuda a Bolsa Brasileira de alguma forma? Ajuda a Bolsa Brasileira porque o fim do shutdown significa também uma melhora do risco geopolítico. Então, naturalmente, os contratos vão ser refeitos, principalmente os exportadores, que dependem muito desses contratos governamentais, afinal de contas, o governo americano, no setor de defesa, aviação, tem um impacto grande, e no caso brasileiro, o risco ele acaba se reduzindo no americano. Eu não preciso necessariamente reservar tantos recursos lá, né, guardar, entesourar, eu posso transferir isso para o caso brasileiro, né? A gente viu isso com o dólar declinando nessas últimas semanas, com esse evento já claro de que o shutdown finalizaria. Hoje o dólar está praticamente estável, é muito provável que a gente tenha algumas quedas gradativas, leves ainda em relação ao dólar, para ele se estabilizar no número um pouco mais baixo, que são os efeitos mais rápidos, né? Os outros efeitos a gente tem uma demora um pouco mais, porque vai depender realmente de como que nós vamos ter esses movimentos. Até, desculpa, para acrescentar um ponto, eu acho que é bem relevante, shutdown, né, você apagou tudo. E sempre quando a gente desliga algo e a gente religa, algum equipamento, alguma situação pode ter estragado, né? Então esses contratos não necessariamente vão sair do zero e voltar para o que estavam. Alguns contratos podem ser revistos, e isso que é a grande dúvida, né? O que vai ser mantido, o que vai dar continuidade e como vai ser esse desenho por parte do governo federal para que a máquina pública comece a retornar como era antes. Então, os dados, sem eles, fica muito difícil fazer essa previsibilidade. O Brasil vai ser muito positivo nessas próximas semanas, né, e meses, para dólar. Fabrício Voit, economista da Aware Investments. Obrigado, Fabrício, pela sua análise aqui. Uma boa tarde para você. Eu que lhe agradeço. Boa tarde. Obrigado.